Olhei meu filho diretamente nos olhos e gritei: mais uma palavra da sua prima sobre o meu salário e haverá consequências. Eu mesma vou explicar para ela qual é o lugar dela e por que o meu dinheiro não é propriedade dela. Você entendeu? Meu nome é Dona Matilde e já passei dos 68 anos. Como mulher que viveu muitas batalhas, posso afirmar sem dúvida: a vida me ensinou muito sobre limites. A educação que dei aos meus filhos sempre foi baseada no respeito, na dignidade e no trabalho árduo. Eu sempre os ensinei que as coisas não se conquistam sem esforço, que o dinheiro não cai do céu, que cada centavo tem seu valor, porque cada um de nós precisa suar para conquistar o que deseja. E por muito tempo, eu estava em paz com a minha vida. Eu tinha o que precisava para viver confortavelmente. Minha casa era modesta, mas tinha tudo o que eu precisaria para os meus dias de aposentada. Eu passei anos batalhando sozinha após a morte do meu marido. O trabalho, as dificuldades e a solidão foram meus companheiros, mas eu nunca reclamei. O que me restava era minha independência, minha força e o dinheiro que eu guardei ao longo dos anos com suor. Mas um dia, tudo isso começou a ser questionado, e o responsável por isso foi meu filho, Paulo. Ele sempre foi meu orgulho, mas algo estava acontecendo com ele que eu não conseguia entender. Ele estava se afastando de tudo o que eu lhe ensinei, e pior ainda, estava sendo influenciado pela esposa, Adriana, que, por mais que eu tentasse aceitar, sempre me parecia interesseira. Eu podia perceber, mesmo que ninguém mais visse, que ela sempre tentava se meter nas minhas finanças, como se tivesse algum direito sobre o que eu possuía. Algo que me incomodava profundamente. Eu sempre fui uma mulher orgulhosa. Meu dinheiro não era de ninguém, a não ser meu. Eu ganhei com a minha luta, com o meu suor, e isso nunca deveria ser questionado. Porém, no momento que comecei a perceber que Paulo, meu próprio filho, estava sendo manipulado pela esposa, um estalo aconteceu dentro de mim. Eu sabia que precisava colocar um ponto final naquilo, e não mais permitir que me tratassem como se eu fosse uma fonte de dinheiro para outros. Tudo começou quando Adriana apareceu na minha casa. Ela sempre foi educada, mas o sorriso dela, agora, parecia falso. Seus olhos não demonstravam amizade, e sua voz parecia ainda mais doce do que o normal. Dona Matilde, como vai? Paulo e eu estamos pensando em mudar de casa, sabe? E precisamos de um pouco de ajuda. Afinal, você tem uma boa aposentadoria, e seria tão bom se você pudesse ajudar a dar aquele empurrãozinho para nós. Eu olhei para ela e senti uma raiva imensa tomar conta de mim. Eu já sabia aonde ela queria chegar. Ela não estava tentando ser educada ou gentil. Ela estava tentando pegar o que não era dela, e isso eu não poderia permitir. Adriana, já falei para você e para o Paulo. O que eu tenho, conquistei com a minha luta. Não vou ceder a esse tipo de pressão. Não vou me tornar um caixa eletrônico para ninguém. Ela sorriu de maneira forçada e tentou suavizar a conversa, mas algo dentro de mim dizia que eu não poderia mais tolerar isso. Eu já estava cansada de ser tratada dessa forma, como se minha aposentadoria fosse algo que eu deveria simplesmente dividir. Ela não estava pedindo ajuda genuína, estava me manipulando, e eu sabia disso. Dona Matilde, a gente só quer um apoio, uma ajuda para o futuro. Não é pedir muito. Eu me levantei da cadeira, sentindo a raiva se transformar em uma determinação inabalável. Não, eu não iria permitir mais isso. Eu olhei diretamente para a Adriana com os olhos cheios de firmeza. Não é pedir muito? Para você, talvez não seja, mas para mim é muito. Você não tem o direito de pedir nenhum centavo do que é meu. Não sou uma velha fraca que vai dar tudo o que tem para os outros. Se você continuar com esse tipo de conversa, vou lidar com isso pessoalmente. Ela ficou sem palavras. Eu sabia que o choque foi grande, mas não me importei. Eu não estava ali para agradar a ninguém, muito menos alguém que tentava se aproveitar de mim. Ela se levantou e saiu da casa, sem dizer mais nada. Mas eu sabia que a decisão que tomei naquele momento mudaria o rumo das coisas. Paulo, meu filho, não estava ali naquele momento, mas eu sabia que ele teria sua própria reação quando soubesse da conversa. E quando ele apareceu em casa mais tarde, eu já estava preparada para falar com ele. Naquela noite, Paulo chegou em casa, e eu percebi logo que ele estava desconfortável. Ele sabia que algo tinha acontecido. Ele entrou, me olhou com um semblante preocupado, mas não falou nada imediatamente.
Ele parecia tentar descobrir o que estava acontecendo, mas o silêncio só aumentava a tensão. Eu sabia que, no fundo, ele estava sendo manipulado pela esposa, e ele sabia disso, mas não queria admitir. Foi quando ele finalmente falou: "Mãe, o que aconteceu? A Adriana disse que você se irritou com a nossa proposta e... A senhora não pode ser assim, a gente só está tentando melhorar." Eu o olhei com firmeza, sem hesitar. Era hora de ser direta. Eu não estava mais disposta a ser tolerante. Eu precisava mostrar a ele que eu não iria permitir que continuassem tentando me manipular, nem ele, nem a esposa dele. "Paulo, você me conhece. Eu trabalho a vida inteira para conquistar o que tenho, e não vou permitir que ninguém venha tirar de mim o que é meu. Eu te ensinei a ser independente, mas agora vejo que você está se deixando influenciar pela Adriana. Eu não vou mais permitir isso. Se ela continuar com esse papo, eu mesma vou falar com ela." Ele ficou em silêncio, e eu podia ver a culpa em seus olhos. Eu sabia que ele não queria admitir, mas ele sabia que eu estava certa. Ele havia se deixado levar pela ideia de que eu deveria ser a fonte de ajuda para ele e sua esposa. E isso era inaceitável. Era hora de Paulo entender que ninguém tem o direito de manipular a boa vontade dos outros, e que ele precisava respeitar minhas escolhas. Na manhã seguinte, após uma noite de sono pesada, eu sabia que não podia mais ficar quieta. Eu tinha que ir até a casa de Adriana e explicar para ela, de uma vez por todas, qual era o lugar dela. Ela precisava aprender a respeitar os limites. Não poderia mais permitir que tentassem me usar. Eu me preparei, coloquei um vestido simples, mas de respeito, e fui até lá. Eu sabia que ela não esperava uma visita minha, muito menos uma visita com um objetivo tão claro. Eu não estava ali para fazer amizade ou tentar suavizar a situação. Eu estava ali para colocar os limites, e seria clara e firme. "Adriana, é bom que você saiba que o que você está fazendo não é certo. Você não tem direito de mexer no que é meu. E vou deixar bem claro, você não vai mais falar sobre meu salário ou sobre o que eu tenho. Você respeita os meus limites ou, de outra forma, não terá mais espaço aqui." Ela ficou surpresa, sem palavras. Finalmente, ela estava recebendo o que merecia e eu estava em paz com a minha decisão. Após o confronto com Adriana, uma sensação de alívio me preencheu por um breve momento. Eu sabia que tinha feito o que era necessário, mas também sabia que não seria tão simples assim. O que eu mais temia era como Paulo iria reagir ao que eu havia feito. E mais ainda, como ele lidaria com o fato de que sua esposa, que ele sempre quis agradar, agora sabia que eu não permitiria que nada mais fosse tirado de mim. A linha que eu estabeleci entre respeito e manipulação estava clara, e isso significava que a convivência entre todos nós teria que mudar. Quando voltei para casa, me preparei para o que viria a seguir. Eu não sabia quanto tempo levaria para que Paulo aceitasse o que eu havia feito, mas sabia que ele precisava entender. Ele sempre foi meu filho querido, mas seu comportamento estava sendo moldado por influências que não eram boas, e eu não podia permitir que isso fosse contínuo. Não só pela minha paz, mas pela dele também. A partir daquele momento, a casa onde ele morava comigo teria novas regras, e ele tinha que aprender a respeitar isso. Naquela tarde, como era de se esperar, Paulo chegou em casa mais cedo do que o normal. Ele estava sério, com o semblante fechado, o que me deixou ainda mais tensa. Eu sabia que ele viria falar sobre a visita a Adriana e provavelmente sobre o que havia acontecido entre nós. Mas eu já estava preparada para qualquer reação. Se ele se irritasse, se fizesse cara feia ou até se tentasse se defender, eu não me importaria mais. Eu não podia me abalar. "Mãe, precisamos conversar." Ele falou assim que entrou pela porta, com uma voz grave, e me fez entender de imediato que o momento era agora. Eu não precisei responder. Apenas levantei os olhos da mesa onde estava sentada e o encarei. Ele sabia que eu estava esperando que ele dissesse algo. Não seria mais fácil continuar ignorando o que aconteceu entre mim e Adriana. Já estava feito, e eu não me arrependia. Eu estava no meu direito, e ele também precisava aprender isso. "Eu sei o que você deve estar pensando, mas quero que entenda uma coisa, mãe", ele disse, tentando buscar um tom de calmaria, como se ainda fosse possível mudar o rumo da conversa. "Eu não queria que isso fosse assim. A Adriana está preocupada com a gente. Ela só está tentando fazer com que tudo dê certo para a nossa família." Eu o olhei, mas não disse nada.
Ele precisava entender que não seria mais uma questão de tentar agradar, e sim de saber o que é certo ou errado. Eu sabia que ele estava sendo influenciado, mas a hora de ele tomar uma posição já havia chegado. Paulo, eu já falei o que precisava ser dito. Eu não sou uma velha que vai aceitar ser manipulada. O que eu tenho, eu conquistei com muito esforço. O que você e sua esposa querem não é ajuda, é controle. Eu não vou mais permitir isso. Ele parecia estar absorvendo minhas palavras, mas ao mesmo tempo tentava justificar as ações da esposa. Eu sabia que a situação não seria resolvida de imediato, mas estava disposta a colocar as coisas em seu devido lugar, sem ceder. Eu entendo, mãe, mas você precisa entender a Adriana também. Ela está tentando ajudar, e é difícil para ela lidar com tudo isso, com a casa, com a mudança, com as crianças. Paulo começou, mas eu não deixei ele continuar. Eu não estou discutindo o que a Adriana ou qualquer outra pessoa está fazendo. Eu estou dizendo que você precisa aprender a respeitar o que é meu e a se respeitar também. Eu fui clara, e você sabe disso. Se quiser a minha ajuda, tem que vir com respeito. O silêncio tomou conta da sala. Ele estava começando a entender, mas não totalmente. Eu sabia que o processo seria longo, mas tinha feito o que era preciso para colocar as coisas em ordem. Ele tinha que aprender que nem tudo é sobre agradar aos outros. Ele precisava aprender a se respeitar, e eu estava ali para ajudá-lo a entender isso. Naquela noite, a tensão parecia ter se dissipado um pouco. Paulo estava mais calmo, mas ainda com a sensação de que precisava digerir o que aconteceu. Eu também precisava de um tempo para refletir sobre o que viria a seguir, pois sabia que as próximas semanas seriam difíceis para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, me sentia em paz com a minha decisão. Enquanto me preparava para dormir, algo me dizia que as mudanças estavam apenas começando. O que havia sido uma simples tentativa de manipulação por parte de Adriana, agora se transformava em um ponto de virada para a nossa relação. E eu sabia que Paulo, com o tempo, entenderia. Ele aprenderia, com suas próprias escolhas, que ninguém tem o direito de tirar o que é seu, e que o valor da independência não é algo que se aprende da noite para o dia, mas é algo que se conquista. Na manhã seguinte, a surpresa veio quando Adriana apareceu na minha porta, sozinha. Ela estava diferente, sem aquele sorriso falso, sem aquela aura de manipulação que me incomodava tanto. Ela parecia, de certa forma, mais calma, talvez porque ela soubesse que estava sendo observada. Eu a olhei com seriedade, sem fazer nenhum movimento. A situação agora estava em minhas mãos, e ela precisava entender isso. Dona Matilde, eu sei que eu errei, e talvez tenha sido muito precipitada em minhas atitudes. Eu só queria que as coisas melhorassem para todos. Eu entendo o que a senhora disse, e depois de pensar muito, sei que a senhora está certa. Eu e o Paulo estávamos agindo de forma errada. Eu fiquei em silêncio por um momento, observando cada palavra dela. Não que eu acreditasse cegamente nela, mas eu sabia que as palavras, se seguidas de ações, poderiam refletir uma mudança real. A verdadeira mudança não se faz apenas com desculpas, mas com a disposição de aprender e crescer. Amanda, como eu te disse antes, não é o que você diz, mas o que você faz que importa. Eu espero que você prove com suas ações que essa mudança não é apenas palavras vazias. Ela abaixou a cabeça, parecendo entender o que eu estava dizendo. Ao sair da minha casa, eu sabia que a conversa de ontem não tinha sido fácil para nenhum dos dois, nem para mim, nem para ela. Mas, de alguma forma, uma pequena barreira estava sendo quebrada. O que viria a seguir dependia apenas dela e de Paulo. Naquela noite, enquanto eu me preparava para ir dormir, uma sensação de dever cumprido me invadiu. Eu sabia que minha decisão de não ceder e de ser clara com todos tinha sido o primeiro passo para trazer mais equilíbrio à minha vida e à vida de Paulo. O mais difícil ainda estava por vir, mas eu sabia que havia feito o certo. Minha independência e meu respeito eram inegociáveis. Quando o dia seguinte chegou, eu sabia que não seria apenas mais um dia comum. O que eu fiz com Adriana e o que disse a Paulo não era algo que se resolvesse em poucas palavras ou ações. Essa história estava longe de terminar. Eu sabia que as consequências viriam e talvez elas não fossem fáceis de lidar. Mas não podia voltar atrás. Havia sido clara e a escolha estava feita. Eu, Dona Matilde, sempre fui uma mulher que acreditou que a vida é feita de escolhas e que devemos viver de acordo com elas, sem medo.
O que fiz ontem, conversando com Adriana e deixando claro para ela e para Paulo o que eu pensava, não foi só sobre dinheiro. Foi sobre respeito, sobre dignidade e sobre a importância de nunca deixar ninguém, nem mesmo familiares, passarem por cima dos nossos limites. O que mais me incomodava não era a falta de dinheiro ou a dificuldade em compartilhá-lo, mas sim a ideia de que alguém pensaria que eu fosse fraca o suficiente para aceitar manipulações. Ninguém, por mais próximo que fosse, deveria ter esse poder sobre mim. E era por isso que tomei aquela atitude radical, que logo daria frutos, mas que também traria desafios. A manhã foi silenciosa, e Paulo não apareceu até a hora do almoço. Eu sabia que ele estava refletindo sobre o que aconteceu, mas também sabia que ele precisaria de um tempo para entender o impacto do que havia sido dito e feito. Eu estava tranquila, mas sabia que isso também afetaria meu filho. Não era fácil para ele ver a esposa em conflito comigo, muito menos entender a minha postura firme. Quando o telefone tocou, fui interrompida em meus pensamentos. Era ele. O meu coração apertou, mas eu respirei fundo e atendi. Oi, mãe, posso falar com você? A voz de Paulo estava baixa, sem aquele tom de confiança que eu normalmente ouvia. Ele estava tenso, e isso eu já sabia. Claro, filho, podemos conversar. O que você tem para me dizer? Eu mantive a calma. Não poderia ser fraca. A situação exigia que eu fosse firme. Eu fui conversar com a Adriana. Ela não entendeu muito bem, mãe. Eu sei que você tem razão. Mas você não acha que foi um pouco forte demais? Ele parecia tentar me convencer, como se fosse possível mudar a decisão que tomei. Eu me sentei na cadeira com mais firmeza, sentindo que o momento decisivo havia chegado. Eu não poderia me arrepender agora. Eu tinha que ser clara, não só com ele, mas comigo mesma. Paulo, ser forte é ter respeito por si mesma. Eu sei o que você está sentindo. Não deve ser fácil para você ver a sua esposa e a sua mãe em lados opostos. Mas eu preciso que você entenda que ninguém tem o direito de pedir o que não lhe pertence. E eu não vou aceitar que ninguém, nem você, nem a Adriana, venha achar que o que eu conquistei é para ser compartilhado por obrigação. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu sabia que ele estava processando as palavras, tentando entender, mas também sentindo o peso da situação. Ele não podia mais me ver como a mãe que sempre cedia, e sabia que eu não voltaria atrás. Eu entendo, mãe, e tenho que te dizer que você está certa. Eu sempre fui muito influenciado, e eu deveria ter agido de outra forma. A Adriana vai precisar entender que a gente tem que respeitar seus limites, mesmo que seja difícil. Eu sorri, mas não disse nada. O que mais importava era que ele estivesse começando a ver o que eu via. Que ele não poderia viver para agradar os outros, nem mesmo a esposa. Ele precisava ser forte, independente e respeitar seus próprios valores. Eu estou feliz que você tenha entendido, filho. Agora, você precisa ser firme com ela. Se a Adriana realmente te ama, ela vai entender os seus limites. E você não pode mais se deixar manipular por ninguém, nem por ela, nem por ninguém da família. Havia algo de diferente na maneira como Paulo falava. Ele parecia mais maduro, mais consciente do que estava acontecendo. Eu sabia que ele estava dando o primeiro passo para se tornar um homem independente, alguém que não se deixava levar por influências externas. Depois dessa conversa, uma sensação de alívio invadiu meu coração. Paulo estava entendendo o valor da sua própria independência e, mais importante, ele estava aprendendo a estabelecer limites. Eu sabia que ele tinha muito a aprender, mas aquele momento foi um grande avanço. Ele começava a perceber que o respeito não era negociável e que a sua felicidade não deveria depender da aprovação de ninguém. Mas eu também sabia que o verdadeiro teste viria em seguida. A relação entre Paulo e Adriana estava em um ponto de inflexão, e a verdadeira mudança viria quando ambos realmente entendessem o que significava respeitar um ao outro. Naquela noite, quando Paulo voltou para casa, ele estava mais tranquilo. A conversa com Adriana, embora difícil, parecia ter sido produtiva. Eles precisavam passar por isso, e embora fosse doloroso, essa era a única maneira de a relação deles evoluir. Eu sabia que as coisas não seriam perfeitas de imediato, mas estava confiante de que Paulo estava pronto para encarar o desafio. Quando ele me disse que tinha conversado com Adriana, eu sabia que aquele era o momento de finalmente colocar um ponto final na situação. Eles precisavam se entender, mas também sabiam que o caminho seria árduo.
Eu e a Adriana conversamos. Ela não gostou muito, mas no final, eu disse a ela que precisamos de mais respeito, não apenas entre nós, mas também com você, mãe. Paulo disse com um tom mais calmo, como se finalmente estivesse respirando mais livremente. Eu o olhei, e pela primeira vez em muito tempo, vi nele a força que sempre quis que ele tivesse. Ele estava começando a se tornar o homem que eu sempre soube que ele seria. Mas só agora ele estava entendendo o que realmente era necessário para conquistar isso. Estou feliz que você tenha feito isso, Paulo. Agora, o importante é que você se mantenha firme. Não se perca em agradar os outros, nem mesmo a Adriana. O que importa é que vocês se respeitem, e eu estou aqui para te apoiar. Eu sabia que a jornada deles ainda não havia terminado, mas aquele foi o primeiro passo para o recomeço. Agora, Paulo e Adriana precisavam aprender a estabelecer uma relação baseada em respeito, não em interesses. Enquanto a noite avançava, eu me deitei em minha cama, tranquila, mas com o coração ainda pesado com as mudanças que estavam acontecendo. A família estava se reorganizando, e embora fosse doloroso, eu sabia que era o único caminho para a verdade. Cada um de nós tinha sua própria luta, mas essa luta precisava ser enfrentada de cabeça erguida. Eu, Dona Matilde, sabia que, apesar de tudo, minha vida sempre seria a prova de que os limites são essenciais para que possamos ser respeitados. E com isso, a minha própria independência seria sempre a maior conquista que eu teria. Os dias que se seguiram àquela conversa com Paulo foram de silêncio e reflexão. Eu sabia que ele estava em um processo de mudança, mas o mais difícil seria ele entender a real profundidade das lições que precisaria aprender para se tornar um homem mais forte e respeitável. As influências de Adriana ainda estavam ali, pairando sobre ele, e eu sabia que o caminho seria longo para ele se desvincular totalmente da manipulação que vinha sendo exercida sobre ele. Paulo, embora tivesse me ouvido, precisava de mais do que palavras para entender o valor do que estava acontecendo. Eu via a luta interna dele. Ele amava a esposa, mas também estava começando a entender que, ao se submeter constantemente aos desejos dela, ele estava se perdendo. E isso não era mais aceitável. No entanto, a minha maior preocupação naquele momento não era mais com o dinheiro ou com as manipulações. Eu já havia sido clara sobre esse ponto, e sabia que a partir daí, tudo o que acontecesse dependeria das escolhas deles. A minha principal preocupação era como eles iam lidar com os limites que eu impus e como essa nova dinâmica afetaria o relacionamento entre todos nós. Naquela manhã, depois de um longo período de incertezas, Paulo me procurou novamente. Ele parecia mais decidido. Seus olhos estavam mais focados, e eu sabia que ele vinha se preparando para essa conversa. Ele entrou na sala com um semblante mais sério do que o normal, e quando me viu, foi direto ao ponto. Mãe, eu queria pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Eu não tinha ideia do quanto estava me deixando influenciar. Eu estava tentando agradar a todo mundo e acabei esquecendo o que realmente importa: o respeito e a confiança. Você tem razão. E eu agora entendo que a única maneira de seguir em frente é sendo fiel a mim mesmo. Ele parecia genuíno, e eu sabia que ele estava finalmente começando a entender. A jornada dele não seria fácil, mas a cada passo, ele começava a se libertar das amarras que a esposa, talvez sem perceber, havia colocado nele. Ele estava voltando a ser o homem que eu conhecia, aquele homem capaz de tomar decisões firmes. Eu sei que às vezes o que você fez parecia ser muito severo, mas eu entendi que você estava me ensinando uma lição importante. A vida não é sobre agradar os outros, ou se deixar levar pelas vontades de quem está ao nosso redor. Eu preciso aprender a ser mais firme e a estabelecer os meus próprios limites. Eu o observei, com os olhos marejados, mas com uma calma imensa. Eu sabia que esse processo não seria imediato, mas ver meu filho finalmente se libertar daquela influência me trouxe uma paz que eu não sentia há muito tempo. Eu fico muito feliz que você tenha entendido, Paulo. E saiba que você não está sozinho nisso. Eu estou aqui para te ajudar a ser a melhor versão de si mesmo. Mas o mais importante é que você siga o seu próprio caminho, com a certeza de que as suas escolhas são suas e não de ninguém mais. Ele me abraçou e eu senti, pela primeira vez, que ele estava pronto para tomar as rédeas de sua vida.
não apenas para agradar aos outros, mas para viver de acordo com seus próprios valores e princípios. Enquanto isso, Adriana não aparecia muito. Eu sabia que, de alguma forma, ela ainda estava processando tudo o que havia acontecido. O fato de Paulo ter tomado uma posição firme e de eu ter colocado limites a ela fez com que ela repensasse suas ações. Mas a verdade é que ela sabia que não poderia continuar tentando manipular a situação. Eu tinha deixado claro que o meu dinheiro não era propriedade dela e que, enquanto Paulo não se posicionasse de forma mais firme, eu não faria nenhuma concessão. Ela precisava aceitar que a dinâmica entre todos nós havia mudado. Eu, por minha parte, sabia que as mudanças não seriam fáceis, mas o que importava era que Paulo estivesse finalmente começando a aprender a se afirmar e a se respeitar. Agora, a bola estava com ele e com Adriana. Eles precisavam lidar com isso de forma madura e equilibrada, sem tentar manipular os outros para alcançar seus objetivos. Na noite seguinte, enquanto Paulo estava em casa, eu decidi dar mais um passo. Eu sabia que era o momento de ir além e reforçar o que havia sido dito. O futuro da relação deles dependeria principalmente da capacidade de ambos de respeitar os limites um do outro. E embora eu estivesse dando o espaço para que isso acontecesse, eu também sabia que era necessário continuar firme nas minhas convicções. Paulo, você tem se mostrado mais forte, e isso me deixa feliz. Agora, a sua relação com a Adriana vai precisar ser construída de um novo jeito, sem manipulações, sem pressões. O respeito mútuo será a chave para a felicidade de vocês dois. Eu acredito que com o tempo ela vai entender, mas você precisa ser o líder dessa mudança. Ele me olhou, com a expressão mais firme. Sabia que as palavras que eu estava dizendo eram importantes para a continuidade da relação deles. Eu sei, mãe, e vou continuar firme. Agora, sei que a relação só será verdadeira se ambos respeitarmos os nossos limites. Eu sei que você está certa e que a mudança deve começar por mim. Era tudo o que eu precisava ouvir. Sabia que, embora a caminhada ainda fosse longa, Paulo estava finalmente começando a tomar as rédeas de sua vida. Ele não estava mais sendo conduzido pelas vontades de outros, mas pelas suas próprias decisões. E isso, para mim, era o maior presente que ele poderia me dar. O tempo passou, e as coisas começaram a se estabilizar entre Paulo e Adriana. Eles começaram a se comunicar de uma maneira mais madura e equilibrada. A pressão de agradar um ao outro foi substituída pela busca de um entendimento mútuo. Não que a relação deles fosse perfeita, mas estava começando a caminhar no rumo certo. E isso era tudo o que eu podia pedir. O processo de mudança não é fácil, mas com paciência, respeito e amor, era possível encontrar o equilíbrio. Eu, Dona Matilde, sabia que tinha cumprido meu papel como mãe. Ensinei a Paulo e a Adriana a minha maneira, que o maior bem que podemos ter é o respeito por nós mesmos e pelos outros. Eu não tinha mais medo de dizer o que pensava, de impor limites, porque no fim, a verdadeira força vem de sermos fiéis a nós mesmos e às nossas escolhas. E agora, mais do que nunca, sabia que Paulo estava mais forte, mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Eu estava em paz com o que tinha feito. Se você está gostando dessa história e quer nos ajudar a continuar criando mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito e motiva a seguir criando histórias inspiradoras. O tempo passou e, com ele, as transformações na vida de Paulo e Adriana começaram a se concretizar. Não que tudo fosse perfeito de repente. Eu sabia, por experiência própria, que mudanças reais não acontecem da noite para o dia. Mas ao olhar para Paulo, meu filho, percebia que ele estava mais calmo, mais centrado. Ele começava a enxergar o valor do respeito próprio e da autonomia em suas decisões. Eu sabia que ele estava em um caminho que não poderia ser revertido. A conversa que tivemos, a firmeza que impus, estavam surtindo efeito. Ele estava começando a entender que para construir algo sólido, ele precisava primeiro se construir, se respeitar e se afirmar como indivíduo. E isso era um avanço, não apenas para ele, mas para toda a nossa relação. Adriana, por sua vez, parecia ter entendido, ao menos em parte, o que estava em jogo. No início, ela lutou contra a minha postura.
Era como se ela não soubesse muito bem o seu lugar. Ela estava tão acostumada a ser o centro das atenções, a controlar as situações, que a perspectiva de perder o poder sobre meu filho parecia aterrorizante para ela. Mas com o tempo, ela também começou a ver que a única maneira de fazer a relação funcionar era com mais transparência e respeito. A verdadeira mudança não vinha das palavras. Eu sabia disso. Mudança genuína só ocorre quando as ações falam mais alto. Era isso que Paulo e Adriana precisavam entender. E para minha surpresa, com o passar das semanas, vi neles uma disposição para trabalhar na relação deles de maneira mais equilibrada, sem as manipulações que antes marcaram o relacionamento deles. Naquela manhã, uma quinta-feira ensolarada, eu acordei com o pensamento claro de que o dia seria decisivo. Sabia que precisaria dar mais uma conversa, agora com Adriana, e mais uma vez com Paulo, para reforçar as lições. Eles estavam se esforçando, mas as coisas ainda estavam muito em cima da corda bamba. O respeito mútuo tinha que ser o alicerce de tudo, e eu estava disposta a ser firme, sem vacilar. Eu fui até a cozinha e comecei a preparar o café. Meu corpo, embora envelhecido, ainda carregava uma força que muitos não compreendiam. Eu sabia que era a única pessoa capaz de manter tudo em ordem, de não permitir que a manipulação tomasse conta de minha casa. Eu estava decidida a ser o pilar da minha família, por mais difícil que fosse. Quando Paulo chegou, mais cedo do que o normal, percebi que algo estava diferente. Ele não estava com o olhar perdido de antes, estava mais focado, mais forte. Ele parecia estar no comando de seus próprios sentimentos. O que ele diria a seguir era importante, porque ele estava começando a entender o que significava respeitar os próprios limites. Mãe, eu queria conversar com você antes da Adriana chegar. Preciso que você saiba que a conversa de ontem foi um divisor de águas para mim. Eu realmente entendi o que você quis dizer sobre estabelecer limites. A Adriana, ela também está começando a entender. Está difícil, claro, mas é o que precisamos fazer se quisermos algo de verdade entre nós dois. Eu o observei enquanto ele falava. Vi o peso das suas palavras e a seriedade no olhar dele. Estava claro que ele não falava por obrigação, mas por convicção. Ele havia começado a entender que não podia mais viver para agradar a esposa, nem para agradar a ninguém. Ele estava começando a ver que a verdadeira felicidade só vem quando somos autênticos conosco mesmos. Paulo, eu fico muito feliz em ouvir isso. Eu sei que é difícil, que você quer agradar a Adriana, mas você tem que entender uma coisa. O respeito é a base de tudo. Não adianta você se anular para agradar os outros. Você precisa se respeitar primeiro. E a partir disso, o que você tiver com ela pode ser construído de maneira sólida. Ele me olhou com mais clareza, como se estivesse começando a aceitar o que eu estava dizendo. Eu sabia que ele ainda tinha um longo caminho pela frente, mas ele estava no caminho certo. Eu o vi como nunca antes, forte, mais maduro. O homem que ele precisava ser estava finalmente se revelando. Eu entendo, mãe. Eu não sabia que estava me deixando manipular, mas agora vejo o quanto me perdi. A Adriana me influenciou demais, mas agora vou começar a tomar decisões com mais firmeza. Aquelas palavras me deram uma paz que eu não sentia há muito tempo. Mas eu sabia que, por mais que ele tivesse entendido, o maior desafio ainda estava por vir. A conversa com Adriana. Era ela quem ainda não tinha digerido o que aconteceu. E era ela quem precisava aprender a respeitar os limites do Paulo, sem forçá-lo a ser algo que ele não era. Paulo parecia saber disso também. Ele estava mais tranquilo, mas a tensão em seu rosto era clara. Ele sabia que a conversa com Adriana seria difícil, mas ele estava pronto para isso. E eu sabia que ele teria que ser firme, como nunca antes. Quando Adriana finalmente chegou, pude ver que ela estava visivelmente mais calma do que nas outras vezes, mas também pude perceber que ela estava nervosa, talvez porque soubesse que as coisas estavam mudando. Ela não tinha mais o poder de manipular, e isso a deixava incerta. Ela entrou na sala, com um sorriso mais contido, mas ainda tentando manter uma aparência de controle. Porém, o que ela não sabia era que o controle dela sobre a situação havia chegado ao fim. Eu estava na sala, com os braços cruzados, observando-a entrar. Não era mais hora de rodeios. Ela sabia o que vinha pela frente. Adriana,
A conversa de ontem foi apenas o começo. Eu sei que você ainda não entendeu completamente, mas o que está em jogo aqui é respeito. E respeito, por mais que você queira, não pode ser forçado. Eu já disse ao Paulo e agora vou dizer a você. A nossa relação precisa ser baseada na transparência, na honestidade e no respeito mútuo. Não vou mais permitir que você tente manipular as situações em nossa família. Ela ficou em silêncio por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Eu sabia que ela não estava esperando por isso, mas eu também sabia que ela precisava ouvir. Eu sei que cometi muitos erros, Dona Matilde. Eu só queria que tudo fosse mais fácil, que o Paulo pudesse me apoiar de uma forma mais imediata. Mas depois de tudo o que aconteceu, eu vejo que preciso mudar. E, se o que eu fizer vai afetar positivamente nossa relação, então estou disposta a tentar. Eu a observei, sem falar nada por alguns segundos. O que ela estava dizendo parecia ser sincero, mas eu sabia que, por mais que as palavras fossem importantes, a mudança verdadeira precisaria vir de ações. Eu estava disposta a dar uma chance, mas ela teria que provar, com o tempo, que era capaz de mudar. Eu espero que você cumpra o que está dizendo, Adriana. Porque, como eu já disse, a base de tudo isso é o respeito. Não há mais espaço para manipulação, nem para enganações. O Paulo precisa ser livre para tomar suas próprias decisões, e ele precisa saber que você respeita isso. Ela me olhou, agora mais tranquila, mas ainda com um leve receio. Eu sabia que a jornada deles estava apenas começando, mas a mudança de postura que ela demonstrava já era um bom sinal. Eu sabia que a paz ainda estava longe de ser completamente restaurada, mas aquela conversa foi um passo importante para a reestruturação da relação entre Paulo e Adriana. Eles ainda teriam que enfrentar muitos desafios, mas agora estavam começando a entender o que significava viver de forma mais honesta e transparente. E, como mãe, eu sabia que o mais importante era que Paulo estava tomando as rédeas de sua vida, sem mais submeter-se às vontades de outros. Ele estava aprendendo a se respeitar, e isso, para mim, foi a maior vitória. O resto seria consequência. Após a conversa decisiva com Adriana, o peso da transformação parecia estar se espalhando por todos os cantos da minha casa. Havia algo diferente no ar. Eu sabia que a situação ainda não estava resolvida, mas as coisas estavam mudando. Paulo estava finalmente mais firme nas suas convicções, mais determinado a se respeitar. Adriana, embora ainda insegura, estava começando a perceber que a relação entre ela e Paulo não poderia ser baseada em manipulações. Nos primeiros dias após a conversa, a tensão diminuiu um pouco. Eu via Paulo tentando se afirmar, sendo mais consciente de suas escolhas. Ele não estava mais tão submisso às vontades de Adriana, mas também não queria causar brigas. Ele estava encontrando o equilíbrio entre o amor pela esposa e a necessidade de se respeitar. Adriana, por sua vez, estava mais quieta, mais reflexiva. Eu sabia que ela estava tentando entender o que estava acontecendo, mas a mudança em sua atitude ainda era sutil. Ela tentava mostrar que estava disposta a mudar, mas eu sabia que as ações falam mais alto. Era importante para mim que ela provasse, com o tempo, que suas palavras se traduziriam em atitudes concretas. Eu, Dona Matilde, sentia que a paz estava começando a voltar à minha vida. Mas o que mais me importava era a educação que Paulo estava recebendo. Ele precisava aprender que as suas escolhas, os seus valores, eram mais importantes do que agradar a qualquer outra pessoa. Ele precisava ser independente, e isso era o que eu estava mais determinada a ensinar a ele. Foi em uma noite tranquila, depois do jantar, que a situação começou a mudar de novo. Adriana e Paulo estavam na sala, como de costume, conversando sobre as coisas do dia, mas havia algo diferente. Paulo parecia mais seguro de si, mais decidido. Quando ele me procurou naquela noite com um semblante sério, eu sabia que ele estava pronto para dar o próximo passo. Mãe, a Adriana e eu tivemos outra conversa, e eu preciso te contar sobre isso. Ele disse, com uma expressão mais tranquila, mas ao mesmo tempo um pouco tensa. Ele sabia que a situação estava em um ponto decisivo, e eu também sabia que ele estava prestes a fazer algo importante. Eu o olhei, atenta, aguardando o que ele tinha a dizer. Não falava muito, apenas o observava, porque sabia que ele tinha o que dizer. O tempo de me esconder ou de hesitar havia passado. Ele precisava ser firme.
Nós dois concordamos que a nossa relação precisa ser diferente. A gente tem tentado muito, mas não pode continuar assim, mãe. Eu não posso mais viver para agradar a Adriana ou ninguém. Eu sei que você me ensinou isso, mas parece que só agora estou entendendo o quanto preciso respeitar a mim mesmo. Eu respirei fundo, sentindo um alívio imenso. Aquelas palavras, mesmo que simples, significavam o mundo para mim. Ele estava finalmente se encontrando, finalmente entendendo a importância de ser quem ele é, sem ceder à pressão de outros. Estou feliz que você tenha entendido isso, Paulo. Isso não é fácil, e sei que vocês ainda terão muito a aprender, mas você não pode mais se anular. O que você faz por si mesmo é o que vai definir a sua felicidade. Ele me olhou com gratidão, como se estivesse começando a ver o mundo de uma maneira nova, mais clara. Eu sabia que ainda havia muito para ser feito, mas esse momento, esse pequeno passo, era mais importante do que qualquer outra coisa. Ele estava começando a viver para ele mesmo, e isso era o que eu sempre quis. No dia seguinte, quando Adriana apareceu em casa, pude perceber que ela estava mais calma, mais tranquila. Ela parecia ter processado tudo o que aconteceu e estava pronta para continuar a conversa que até então não tinha sido concluída. Ela entrou com um olhar mais sério, mas também com uma leve abertura, como se estivesse disposta a ouvir e aprender. Eu sabia que aquele momento era crucial. A relação deles só seria possível se ambos se respeitassem. Se Adriana estava disposta a mudar, ela teria que ser mais do que apenas educada. Ela precisaria provar que estava comprometida em construir algo real e sólido, não baseado em manipulação, mas em respeito e honestidade. Ela se sentou, olhando para mim com uma expressão diferente, mais sincera. Dona Matilde, eu queria pedir desculpas mais uma vez. Eu sei que errei e que tentei controlar a situação de forma errada. Não é fácil, eu entendo isso agora, mas eu quero que você saiba que estou disposta a mudar. Eu a observei, sem pressa de dar uma resposta. Eu sabia que a mudança dela só seria válida se fosse sincera, se fosse acompanhada de ações concretas. Ela não poderia mais se dar ao luxo de agir como se estivesse no controle de tudo. Eu fico feliz que você esteja entendendo isso, Adriana, mas como já falei antes, não são as palavras que importam, são as ações. A relação de vocês dois só funcionará se houver respeito. E o Paulo precisa saber que ele tem liberdade para tomar suas próprias decisões. Ela assentiu, dessa vez sem tentar se justificar. Eu sabia que ela estava começando a ver a situação com mais clareza. Ela não era mais a esposa que tentava controlar tudo, mas sim alguém que estava começando a compreender o valor de uma relação de igual para igual. Eu prometo, Dona Matilde, vou mudar. Eu quero que o Paulo se sinta livre para ser ele mesmo, e vou fazer tudo o que for necessário para que ele entenda isso. Eu a observei em silêncio por um momento. Não tinha mais nada a dizer, pois ela sabia o que precisava ser feito. Só o tempo diria se suas palavras se transformariam em ações concretas, mas, por enquanto, estava satisfeita com o que ela havia dito. Com o passar das semanas, a dinâmica entre Paulo e Adriana foi se ajustando lentamente, não de forma perfeita, mas de maneira visível. Paulo estava mais tranquilo, mais seguro de si. Ele e Adriana começaram a se comunicar de forma mais madura, mais respeitosa. Eles estavam aprendendo a viver juntos, mas de maneira mais autêntica, mais fiel aos seus próprios valores. Eu, Dona Matilde, sabia que a luta deles ainda não havia terminado, mas me sentia em paz por ter sido a catalisadora dessa mudança. O que eu fiz, de alguma forma, abriu os olhos de Paulo para a verdade que ele estava evitando. E Adriana, embora ainda em processo, parecia estar começando a entender que a manipulação não leva a lugar algum. Naquela noite, enquanto olhava pela janela, com uma xícara de chá nas mãos, me dei conta de que a maior lição que eu poderia dar aos meus filhos não era sobre dinheiro, não era sobre conquistas materiais, era sobre o respeito. Porque no final, a única coisa que verdadeiramente temos é nossa integridade, nossa capacidade de nos respeitar e de viver de acordo com aquilo que acreditamos. E naquele momento, eu sabia que Paulo, embora jovem, estava aprendendo isso da maneira mais difícil, mas mais importante. Ele estava começando a se tornar o homem que eu sempre soube que ele poderia ser.
O tempo passou, e ao olhar para a vida de Paulo e Adriana, percebi que o que parecia ser uma simples mudança de comportamento estava se transformando em algo muito maior. Não era mais apenas uma questão de respeitar o que era meu ou aprender a impor limites. O que estava acontecendo era uma verdadeira reconfiguração dos valores deles como indivíduos e como casal. Algo que, se fosse bem conduzido, poderia levar a uma base sólida para a relação deles, mas que também trazia à tona os maiores desafios. Paulo, meu filho querido, estava se tornando cada vez mais o homem que eu desejava que fosse. Ele havia tomado decisões difíceis, e eu sabia que essas escolhas estavam começando a refletir em todas as áreas da sua vida. Eu sabia que ele ainda precisava de tempo para amadurecer, mas o caminho que ele estava trilhando já era muito mais saudável. Ele estava se distanciando da ideia de agradar aos outros a todo custo e começava a entender que a verdadeira felicidade vem de dentro. Adriana, por sua vez, estava tentando entender o que eu queria dizer com respeito e com o valor das ações. Eu não sabia ao certo se ela estava fazendo isso por convicção ou apenas para manter a paz, mas o que eu sabia era que ela estava mais atenta aos sinais. Ela sabia que não poderia mais agir como se tivesse controle total sobre a situação e que, para que sua relação com Paulo fosse bem-sucedida, ela precisaria aprender a ser mais paciente e menos manipuladora. Mas, embora as coisas estivessem se encaminhando para um lugar mais positivo, eu não podia deixar de perceber que ainda havia algo no ar. O tempo e o espaço necessários para que as mudanças acontecessem de maneira permanente não estavam sendo usados da melhor forma. Eu sabia que tanto Paulo quanto Adriana ainda precisavam aprender a ser mais independentes, a se respeitarem de verdade e a não dependerem do outro para sua própria autoestima. Eu, Dona Matilde, sabia que minha missão como mãe ainda não estava completa. Eu sempre soube que o maior ensinamento que eu poderia dar aos meus filhos não era sobre dinheiro, ou mesmo sobre como viver uma vida sem dificuldades, mas sim sobre como se tornar pessoas autossuficientes e respeitosas. E por mais que a situação estivesse se estabilizando, o caminho deles estava longe de ser concluído. Foi numa tarde quente de sexta-feira que Paulo veio até mim com uma expressão mais tranquila, mas ainda assim, com algo de resoluto em seus olhos. Ele estava decidido a me contar algo importante, algo que, pelo tom de sua voz, eu sabia que havia sido um ponto de reflexão para ele. E claro, eu sabia que a conversa que ele estava prestes a ter não seria fácil, mas eu estava disposta a ouvi-lo, como sempre fiz. Mãe, eu preciso falar com você sobre o que aconteceu ontem. A Adriana e eu conversamos mais uma vez. Ela tem tentado entender o que aconteceu, mas eu sinto que algo ainda está faltando. Algo que eu não consigo definir. Eu olhei para ele, sem interromper. Eu sabia que ele estava se esforçando para entender. Mas o que realmente estava faltando naquele momento era a clareza que ele precisava sobre o que significa respeitar a si mesmo e aos outros. Era como se ele estivesse no limiar de uma grande realização, mas ainda faltava algo para ele enxergar a verdadeira extensão das mudanças necessárias. Eu e a Adriana decidimos dar mais um passo. Mas eu sei que, no fundo, ela ainda não entende completamente o que é viver de forma independente, sem depender do outro para encontrar a felicidade. Eu sinto que ela ainda espera que eu preencha um vazio nela, algo que não posso fazer. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. O que Paulo estava sentindo não era apenas sobre a relação com Adriana. Ele estava começando a entender que, para que o amor deles fosse genuíno, ele precisava se afastar da ideia de ser o salvador da esposa. Ele não poderia mais carregar o peso de ser tudo para ela, e isso era uma grande lição para ele. Paulo, você está começando a perceber o que significa viver para si mesmo. Não é sobre agradar os outros ou tentar salvar alguém. O que você está vivendo com a Adriana tem que ser uma parceria, mas essa parceria só é possível quando ambos têm o suficiente dentro de si para dar um ao outro, sem sobrecarregar. O que você tem com ela não pode ser uma relação de dependência emocional. Ele assentiu com a cabeça, mais calmo agora. Eu sabia que ele estava absorvendo o que eu estava dizendo. Ele não precisava mais viver para agradar a Adriana, mas para ser a melhor versão de si mesmo. E essa era uma lição que ele estava começando a internalizar. Eu sei, mãe. Eu comecei a entender isso,
mas a Adriana ainda está muito dependente. Eu sinto que, muitas vezes, ela quer que eu tome as decisões por ela. E eu não sei mais se posso ser essa pessoa. Eu quero que ela cresça, mas ao mesmo tempo, sinto que ela não está disposta a mudar da forma que eu preciso. Eu olhei para ele com carinho, sabendo que a resposta não era simples. Paulo estava começando a entender que, em um relacionamento, o crescimento individual é essencial para o crescimento do casal. Nenhum dos dois poderia depender do outro para se completar, e esse era o ponto crucial da mudança. Paulo, você não pode mais ser a muleta dela. Você precisa que ela cresça ao seu lado, mas para que isso aconteça, ela também precisa estar disposta a caminhar sozinha em alguns momentos. Não é fácil, mas como você disse, ela precisa crescer. E para isso acontecer, você também precisa crescer. Ele parecia mais tranquilo agora, como se a conversa tivesse iluminado algo que ele estava tentando entender por semanas. Ele sabia que as escolhas que ele tomava agora determinariam o futuro de sua relação com Adriana. Ele não poderia mais se anular por ninguém, nem pela esposa. Quando Adriana chegou em casa naquela noite, eu sabia que a conversa entre ela e Paulo não seria fácil. As tensões ainda estavam no ar, e eles precisavam se entender completamente. Eu, como mãe, não poderia mais interferir nas escolhas deles, mas sabia que meu papel era ser a guia, a força silenciosa que mostrava o caminho sem forçar ninguém a seguir. Paulo já havia dado os primeiros passos em direção à independência, e agora era a vez de Adriana. Ela precisaria aprender a ser autossuficiente, emocionalmente estável, para que a relação deles pudesse prosperar de forma verdadeira. Quando ela me procurou na manhã seguinte, sua expressão estava mais serena, mais receptiva. Ela sabia que o tempo estava contra ela e que precisaria se adaptar a essa nova realidade, onde o respeito e a liberdade de cada um eram inegociáveis. Dona Matilde, eu queria pedir desculpas pela forma como agi até agora. Eu entendo agora o que a senhora estava dizendo sobre respeito e limites. Eu percebo que, por muito tempo, tentei controlar as coisas. E isso não foi saudável para ninguém, nem para o Paulo, nem para mim. Eu a observei em silêncio, absorvendo suas palavras. Sabia que ela ainda tinha um longo caminho pela frente, mas a sinceridade na sua voz era algo que eu não poderia ignorar. Adriana, as palavras são importantes, mas o que conta é a mudança que vem de dentro. Você já deu um primeiro passo ao reconhecer o que estava acontecendo. Agora, você precisa ser a mulher que Paulo merece. Mas para isso, você precisa ser inteira, não esperar que ele seja a sua felicidade. Ela me olhou, mais calma, como se finalmente estivesse começando a entender. Eu sabia que o caminho delas não seria fácil, mas sentia uma leve esperança de que as coisas estivessem de fato mudando. Naquele momento, eu sabia que tudo estava se transformando. A relação entre Paulo e Adriana estava em um ponto decisivo, mas mais importante, Paulo estava começando a viver a vida para ele mesmo, com mais clareza e menos dependência dos outros. Eu, Dona Matilde, sentia que, apesar de todas as dificuldades, o melhor estava por vir. Depois de nossa última conversa, as coisas começaram a se acalmar. Paulo e Adriana estavam finalmente no caminho certo, e as mudanças que precisavam fazer em suas vidas estavam tomando forma. No entanto, como sempre na vida, mudanças reais não acontecem da noite para o dia. Elas exigem persistência, ação constante e, acima de tudo, a disposição de enfrentar a própria verdade. Eu, Dona Matilde, sabia que, enquanto mãe, meu papel não era interferir nas escolhas de Paulo, mas guiá-lo para que ele pudesse tomar decisões baseadas no respeito por si mesmo. Ele estava se tornando mais forte, mais seguro, e agora ele tinha que aplicar tudo o que aprendeu, para que não apenas a relação com Adriana fosse transformada, mas a vida dele fosse um reflexo da autonomia e do respeito que ele começava a construir. Adriana, por outro lado, estava em um processo de autodescoberta. Não que ela estivesse completamente mudada, mas as pequenas atitudes que ela tomava indicavam que ela estava começando a se dar conta de que a dependência emocional não poderia ser mais a base de seu relacionamento com Paulo. Ela precisava se libertar da ideia de que ele seria o único responsável por sua felicidade. A única pessoa capaz de mudar sua vida era ela mesma,
E mesmo que a mudança estivesse no ar, eu sabia que ainda haveria desafios. A independência emocional não é algo que se conquista de forma rápida, especialmente em uma relação que por tanto tempo foi baseada em desequilíbrios e dependência. Mas as sementes estavam sendo plantadas, e o mais importante era que ambos estavam dispostos a trabalhar para colher os frutos dessa transformação. A conversa que Paulo teve comigo na noite anterior foi decisiva. Ele estava em paz, mas ao mesmo tempo parecia tenso, como se soubesse que havia mais a ser feito. No dia seguinte, enquanto tomávamos café juntos, ele me disse: "Mãe, eu e a Adriana tivemos uma conversa longa ontem à noite. Eu acho que ela está começando a entender, mas sei que ela precisa de mais tempo. Eu ainda não sei o que vai acontecer. Eu amo ela, mãe, mas eu sei que não posso mais ser quem eu fui antes." Eu o observei com carinho, entendendo as palavras dele, mas também sentindo que ele ainda estava em um processo de autodescoberta. A vida dele não dependia mais de agradar a Adriana ou de ser quem ela queria que fosse. Ele precisava entender que o amor verdadeiro não se baseia na dependência, mas no respeito mútuo. Você está certo, Paulo. O amor não pode ser uma muleta e nem uma obrigação. Não há problema em amar alguém, mas o que você precisa aprender agora é que o seu valor não depende da aprovação dela. Você precisa se ver como um homem completo, independente. E quando você for assim, o relacionamento de vocês poderá ser genuíno. Ele assentiu e pude perceber que ele estava começando a ver o que eu queria dizer. Ele estava no caminho certo, mas ainda faltava o último passo: entender que ele não deveria se anular para agradar a ninguém, nem mesmo a esposa. Enquanto o tempo passava, as conversas entre Paulo e Adriana começaram a se tornar mais construtivas. Eu não estava mais envolvida diretamente, mas as mudanças que eles estavam fazendo eram visíveis. Eu sabia que o processo de evolução deles não seria rápido, mas o que mais me agradava era ver que Paulo estava começando a se tornar o homem que sempre quis ser. Ele não estava mais sendo arrastado pelas emoções ou expectativas de outras pessoas. Ele estava se respeitando, e isso, para mim, era a maior vitória. Por outro lado, Adriana parecia estar, finalmente, começando a refletir sobre o que eu havia dito. Ela começou a se abrir mais para os desafios da vida a dois, mas sem a expectativa de que Paulo fosse a solução para seus problemas. Ela ainda tinha muito a aprender sobre independência emocional, mas a semente da mudança estava sendo plantada. Foi quando, certa noite, Adriana me procurou para conversar. Eu sabia que ela precisava de um conselho, talvez até de uma confirmação de que estava no caminho certo. Eu a observei entrar na sala com um olhar diferente. Ela não estava mais com aquele sorriso forçado, mas com uma expressão de alguém que queria realmente aprender. "Dona Matilde, eu preciso pedir desculpas pela forma como agi. Eu sei que por muito tempo coloquei Paulo em uma posição que não era justa com ele. Eu queria tanto que ele fosse a minha solução, mas percebo agora que eu estava errada. Eu preciso aprender a me cuidar, a ser mais independente e a parar de esperar que ele me complete." Eu a olhei com mais atenção, agora sentindo uma leveza no coração. Eu sabia que o que ela estava dizendo não era apenas um pedido de desculpas, mas uma tentativa genuína de entender a dinâmica que ela estava vivendo. Eu sabia que ela estava no começo de uma transformação interna e que seria um processo longo, mas eu estava disposta a apoiá-la enquanto ela buscava sua independência. "Adriana, o que você disse é muito importante. Não existe amor verdadeiro sem a base do respeito, e o respeito começa com a gente mesmo. Ninguém pode preencher o vazio do outro, e você precisa entender que, para ser feliz ao lado do Paulo, você precisa ser inteira. Você não pode se perder nas expectativas de outra pessoa. Eu estou aqui para te apoiar, mas a mudança precisa vir de dentro de você." Ela me olhou com um olhar mais suave, como se estivesse começando a compreender tudo o que eu estava dizendo. Eu sabia que ela não estava pronta para mudar completamente de imediato, mas o simples fato de ela estar disposta a enfrentar as suas próprias falhas já era um grande passo. Naquela noite, quando fui dormir, eu não pude deixar de pensar sobre tudo o que havia acontecido até ali. Paulo estava começando a entender o valor da sua própria independência, e Adriana estava começando a se perceber como uma mulher que precisava crescer sozinha, sem depender de ninguém para ser feliz. Eu sabia que o caminho não seria fácil,
mas sentia uma paz interna, sabendo que as lições que eu havia dado estavam finalmente sendo compreendidas. O que mais me agradava era ver que minha família estava lentamente se transformando. Não era mais sobre dinheiro ou sobre quem tinha mais ou menos, mas sobre os valores que importam na vida: respeito, amor próprio e independência. Esses eram os verdadeiros alicerces que precisavam ser construídos. E mesmo que houvesse muito mais trabalho pela frente, eu sabia que agora, mais do que nunca, minha família estava mais forte e mais preparada para os desafios da vida. Eu, Dona Matilde, sabia que minha missão como mãe nunca teria fim. Mas, ao ver os passos de Paulo e Adriana, eu sabia que eles estavam começando a viver uma vida que, antes, parecia impossível. E isso me dava a certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor, quando verdadeiro, se constrói com base no respeito e na autossuficiência. As semanas que se seguiram àquela última conversa com Adriana e Paulo não foram fáceis, mas algo dentro de mim me dizia que o pior já tinha ficado para trás. Eu, Dona Matilde, sabia que as verdadeiras transformações na vida das pessoas não acontecem sem esforço, sem dor, sem altos e baixos. O processo de mudança é longo e muitas vezes doloroso, mas os frutos que ele traz são aqueles que realmente valem a pena. Paulo estava mais maduro, mais firme. Ele não estava mais tão imerso nas expectativas dos outros, especialmente de Adriana. O mais difícil para ele havia sido aprender a se colocar em primeiro lugar, sem se sentir culpado por isso. Ele sempre foi um homem de boa índole, mas a busca pela aprovação dos outros, principalmente de Adriana, o fazia se perder. Agora, ele estava aprendendo a se ver como alguém que merece respeito, e isso era, para mim, o maior progresso que ele poderia ter feito. Adriana, por sua vez, estava lidando com seus próprios fantasmas. Ela sabia que o caminho não seria simples, mas estava começando a entender que o primeiro passo para reconstruir sua relação com Paulo e com ela mesma era ser inteira. Não mais depender dele para suprir seus vazios emocionais, mas sim aprender a preencher-se com sua própria força, com sua própria autoestima. Eu sabia que os dois ainda tinham um longo caminho pela frente. O tempo para fortalecer os alicerces da confiança e da independência emocional seria necessário, mas os passos que eles estavam dando, embora lentos, eram passos significativos. Uma tarde, enquanto eu estava organizando os livros na prateleira da sala, como sempre faço, Paulo apareceu na porta, com um semblante mais calmo e sereno do que o habitual. Ele parecia diferente, mais centrado. Era evidente que ele estava em um momento de reflexão profunda. Ele se aproximou e, sem rodeios, começou a falar. Mãe, eu sei que já falamos sobre isso antes, mas eu preciso te agradecer. Eu sei que no começo foi difícil, que não entendi o que você queria dizer, mas hoje eu consigo ver claramente o que você quis me ensinar o tempo todo. Eu o observei, esperando que ele continuasse. Ele estava começando a entender que sua jornada de crescimento não envolvia apenas a relação com Adriana, mas com ele mesmo. Eu não sabia que estava me perdendo nas expectativas dos outros. Eu achava que para ser feliz precisava agradar a todo mundo. Mas você me mostrou que para ser feliz de verdade, eu preciso primeiro me respeitar, me entender e ser fiel aos meus próprios sentimentos. Essas palavras me tocaram profundamente. Era tudo o que eu queria ouvir. Eu sabia que, por mais que as lições fossem difíceis de aprender, ele estava no caminho certo. Ele havia feito a escolha certa e agora sabia que, para ser feliz em qualquer relação, precisava primeiro se respeitar. Eu estou muito feliz que você tenha entendido isso, Paulo. Porque no fim das contas, a vida é sobre se respeitar e fazer as escolhas que, em primeiro lugar, respeitam a sua verdade. Você pode amar alguém, mas nunca pode perder o amor por si mesmo. Ele me olhou com um sorriso genuíno, como se estivesse se libertando de um peso que carregava há muito tempo. Eu sabia que ele estava começando a ver a vida de outra forma, mais leve, mais centrado em si mesmo. Eu sei que ainda tenho muito a aprender, mas hoje, mãe, posso te dizer que estou mais em paz com minhas escolhas. E sobre a Adriana, eu sei que o relacionamento de ambos tem que se basear no respeito e no espaço individual. Eu vou continuar buscando ser o melhor homem que eu posso ser, mas não mais por ninguém além de mim mesmo.
Eu o abracei e senti o alívio profundo que só uma mãe sente quando sabe que seu filho está se tornando o que sempre acreditou que ele poderia ser. Não era uma questão de agradar aos outros ou fazer parte de um molde que não lhe pertencia. Era uma questão de ser autêntico, verdadeiro e forte. No dia seguinte, Adriana veio me visitar. Ela parecia diferente, mais tranquila e mais confiante. Eu sabia que ela estava em um processo também, mas algo no seu olhar me dizia que ela estava começando a ver a verdade das palavras que eu lhe disse. A mudança que ela estava buscando não era uma mudança superficial, mas interna. Ela estava tentando entender o que realmente significava ser uma mulher completa, sem depender de ninguém para se sentir valorizada. Ela me olhou diretamente nos olhos e falou com um tom mais sério, mais maduro. Dona Matilde, eu estive pensando muito sobre tudo o que aconteceu e sobre tudo o que você me disse. Eu vejo agora que, por muito tempo, tentei preencher algo que estava dentro de mim com as expectativas do Paulo e das pessoas ao meu redor. Eu estava errada e sei que isso não foi justo com ninguém, muito menos com ele. Eu a observei, sem pressa de responder. Eu sabia que ela estava tentando se encontrar, e isso era um bom sinal. Ela sabia o que precisava fazer, mas, como qualquer processo de mudança, seria algo gradual. Adriana, mudar não é fácil e sei que você ainda está passando por uma fase de autodescoberta. Mas entenda uma coisa: ninguém pode ser responsável pela nossa felicidade além de nós mesmos. O Paulo precisa entender que ele também não pode ser responsável pela sua felicidade. O que ele pode fazer é te apoiar, mas você precisa aprender a se apoiar também. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre minhas palavras, e eu sabia que, ao mesmo tempo, ela estava internalizando o que eu estava dizendo. Eu não estava mais ali para dar conselhos vazios ou para suavizar a situação. Eu estava ali para ser uma guia, para mostrar que, no final das contas, o maior trabalho que fazemos na vida é o de aprender a nos respeitar. Eu entendi o que você quer dizer, Dona Matilde. Não é fácil, eu sei, mas estou disposta a mudar. Eu não posso mais continuar dependente emocionalmente do Paulo. Eu preciso ser inteira para que nossa relação seja mais verdadeira. Eu a observei com mais empatia, sabendo que a jornada dela também estava apenas começando, mas agora com um propósito mais claro. Ela estava finalmente começando a se ver de forma diferente, sem as máscaras de dependência que tanto a estavam limitando. Naquela noite, quando o sol se pôs e eu estava sozinha na minha varanda, refletindo sobre tudo o que aconteceu, eu senti uma paz profunda. Paulo estava se tornando o homem que sempre quis ser, e Adriana estava começando a se libertar das amarras que aprendiam. Não eram mudanças fáceis, mas as sementes que eu plantei estavam finalmente germinando. Eu, Dona Matilde, sabia que a vida sempre exige coragem, exige que nos enfrentemos e que nunca devemos nos perder para agradar aos outros. O verdadeiro valor de uma pessoa vem de dentro, e essa era a lição que Paulo e Adriana estavam aprendendo, com os altos e baixos da vida. E no fim, eu sabia que essa era a única forma de ser verdadeiramente feliz. As semanas que se seguiram àquela última conversa com Adriana e Paulo foram um período de crescimento silencioso, mas profundo. A mudança que estava acontecendo dentro de cada um de nós parecia, a princípio, sutil, mas era palpável. O que começou com um simples ajuste nas relações familiares se transformou em algo muito mais complexo, uma verdadeira jornada de autossuficiência, respeito e amadurecimento. Paulo, agora mais confiante, mais focado, começou a se distanciar da ideia de que sua felicidade dependia dos outros. Ele estava descobrindo o poder de fazer escolhas baseadas no que ele realmente queria para a sua vida, não no que os outros esperavam dele. Eu percebi isso claramente quando, um dia, ele se sentou ao meu lado, como sempre fazia quando era mais jovem, mas dessa vez havia uma nova energia nele. Mãe, eu nunca te agradeci o suficiente por tudo o que você fez por mim. Por tanto tempo, eu pensei que precisava agradar os outros, mas agora vejo que isso nunca trouxe felicidade verdadeira. Eu estava buscando validação onde eu deveria estar buscando apenas minha verdade, e eu só consegui fazer isso por causa dos seus ensinamentos. Eu olhei para ele com o coração cheio de orgulho,
Mesmo que a jornada tivesse sido difícil, era impossível não sentir a paz de saber que meu filho estava finalmente entendendo o valor da autossuficiência emocional. Ele não estava mais se perdendo para agradar aos outros. Ele estava, de fato, se encontrando. Você não precisa me agradecer, Paulo. O que você está aprendendo agora é o maior presente que eu poderia te dar. A verdadeira felicidade vem de dentro. Você precisa se ver como digno, como alguém que tem o poder de decidir o que é melhor para si, e isso é algo que você não deve delegar a ninguém. Ele assentiu, absorvendo minhas palavras com um olhar mais maduro, mais consciente de quem ele realmente era. Ele estava evoluindo a cada dia, e eu sabia que agora ele estava no caminho certo, ainda que os desafios continuassem. A diferença agora era que ele tinha as ferramentas para lidar com esses desafios. Adriana, por sua vez, estava em um processo mais delicado. Embora a mudança dela fosse mais lenta, ela estava se esforçando para se reconfigurar. Ela já não era mais a mulher que buscava ser salva, que dependia de Paulo para preencher os vazios emocionais dentro de si. Mas a sua transformação, para ser completa, exigia um trabalho mais profundo de autoaceitação. Eu sabia que ela estava tentando, mas o caminho de Adriana não seria fácil. A mudança verdadeira, como eu sempre soube, exige paciência e perseverança. E eu também sabia que a relação deles precisava passar por um período de ajustes. A independência emocional de ambos não poderia mais ser negociável e, para que o amor entre eles fosse verdadeiro, ele precisaria ser equilibrado. Eles precisavam ser inteiros por si mesmos, não dependentes um do outro para se sentirem completos. Foi então que, numa tarde em que o sol estava mais forte, Adriana veio me procurar novamente. Ela estava diferente, mais calma e mais serena. Eu a observei entrar na sala com um olhar mais amadurecido, mais profundo. Ela não estava mais tentando se defender, mas estava se abrindo para uma conversa sincera. Eu sabia que esse era o momento da verdade. Dona Matilde, eu vim aqui para te agradecer. Sei que não é fácil reconhecer os próprios erros, mas eu comecei a ver que estava completamente errada em muitas coisas. Eu estava tentando que o Paulo fosse algo que ele não poderia ser para mim. Eu não estava vendo que, para ele me dar o que eu precisava, antes de tudo, ser inteira. Eu a olhei, sentindo um pequeno sorriso se formar em meus lábios. Era um sorriso de compreensão, de saber que, apesar da longa jornada que ela tinha pela frente, ela estava no caminho certo. Adriana, o mais importante é que você entenda que ninguém pode preencher o vazio de ninguém, nem mesmo o Paulo. Ele pode te amar, te apoiar, mas a sua felicidade precisa vir de você. Quando você encontrar a força dentro de si mesma, será capaz de ser mais feliz ao lado dele. E será mais justa com você mesma também. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse digerindo as palavras que eu estava dizendo. Eu sabia que o caminho dela ainda estava sendo trilhado, mas ver essa mudança, essa reflexão genuína, me trouxe uma sensação de alívio. Adriana não estava mais buscando uma solução externa para seus problemas. Ela estava começando a olhar para si mesma. Eu entendo o que você está dizendo, e vou fazer o que for necessário para ser inteira, para ser mais forte. Eu sei que essa é a única forma de construir um relacionamento de verdade, com respeito e sem dependência emocional. Eu a observei e, pela primeira vez, vi nela uma mulher que estava se reencontrando, não apenas como esposa, mas como indivíduo. Isso, para mim, era um grande passo. E, mesmo que eu soubesse que o processo não seria fácil, eu estava confiando que ela estava pronta para enfrentar suas próprias inseguranças e transformá-las. Naquela noite, quando olhei pela janela, o horizonte parecia mais claro. A casa estava mais tranquila, e eu sabia que a paz que estava começando a se instalar em nossos corações era algo que, mais cedo ou mais tarde, seria a base de tudo. O trabalho que fizemos juntos foi árduo, mas com cada passo, as mudanças começaram a se solidificar. O mais importante de tudo o que eu vivi e de tudo o que ensinei aos meus filhos foi que a verdadeira liberdade vem quando aprendemos a respeitar a nós mesmos e aos outros. Quando a gente aprende que o amor próprio é a base de qualquer relacionamento saudável, podemos enfim viver com autenticidade. E, ao olhar para Paulo e Adriana, eu sabia que eles estavam começando a construir esse caminho. Eu, Dona Matilde, sabia que minha missão não estava completa. Havia ainda muito a ser feito,
mas sentia que, mais do que nunca, minha família estava começando a viver a vida que merecia. Não mais como marionetes das expectativas dos outros, mas como pessoas livres para serem quem realmente são. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café juntos, Paulo sorriu para mim com um olhar de gratidão. Eu sabia que ele não precisava mais das minhas palavras para entender o que realmente importava. Ele estava fazendo as escolhas certas, com firmeza. E ao olhar para ele, eu sabia que minha missão como mãe havia sido cumprida. Agora, ele estava seguindo seu próprio caminho, com coragem e respeito por si mesmo. Eu, Dona Matilde, sabia que o mais importante na vida não era conquistar coisas materiais, mas sim conquistar a verdadeira liberdade interior. E, finalmente, eu via isso acontecendo diante dos meus olhos. Os dias seguintes à nossa última conversa estavam mais tranquilos, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a verdadeira paz nunca chega de forma instantânea. Ela é construída com paciência, dedicação e, sobretudo, com a disposição de aprender com os erros e acertos. Eu, Dona Matilde, já havia dado minha contribuição para a jornada dos meus filhos, e agora era o momento de ver como eles escolheriam caminhar por conta própria. Eu estava tranquila, mas com o coração aberto para os próximos passos que iriam dar. Paulo, agora mais calmo e seguro de si, havia começado a olhar para a vida com outros olhos. Ele já não estava mais preso às expectativas que os outros, inclusive eu, colocaram sobre ele. Ele havia, finalmente, compreendido que a verdadeira liberdade emocional começa quando aprendemos a respeitar a nós mesmos. E não mais no lugar de agradar aos outros, mas no lugar de ser fiel aos nossos próprios sentimentos. Quando ele me procurou naquela manhã, parecia que ele tinha finalmente colocado os pontos nos is. Ele estava mais maduro, mais equilibrado, e suas palavras refletiam isso. Mãe, eu não sei como te agradecer o suficiente. Eu sei que as palavras não são suficientes para mostrar o quanto eu entendo o que você fez por mim, mas eu precisava te dizer que hoje eu realmente vejo a vida de forma diferente. Eu entendi que não posso mais me perder nas expectativas dos outros. E mais importante, eu percebi que preciso ser quem eu sou, e não quem os outros querem que eu seja. Eu olhei para ele com um sorriso sereno. Eu sabia que o caminho dele ainda estava sendo construído, mas ele estava fazendo as escolhas certas. Ele finalmente estava se vendo como um homem completo, que não precisa de validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Eu, como mãe, não podia pedir mais do que isso. Estou tão feliz que você entendeu isso, Paulo, porque, na verdade, não há nada mais libertador do que se ver e se respeitar por quem você é, sem medo de desapontar os outros. A felicidade que você busca não depende de ninguém, mas de como você se vê no espelho todos os dias. Ele assentiu, com um olhar mais profundo, como se estivesse se olhando com mais clareza. Era como se ele finalmente estivesse começando a se encontrar e, ao mesmo tempo, se libertar das amarras que o impediam de ser plenamente feliz. Com Adriana, o processo também estava avançando, mas de uma forma mais sutil. Ela vinha me procurando com mais frequência para conversar, e eu podia ver que ela estava buscando entender o que realmente significava viver de forma independente emocionalmente. Ela não estava mais tentando manipular a situação, não estava mais se colocando como a vítima, mas sim como alguém que precisava de um tempo para se redescobrir e se fortalecer. Na última vez que nos encontramos, ela me disse algo que me fez perceber que ela estava realmente começando a compreender. Dona Matilde, eu estava tão perdida em busca de algo que eu não sabia o que era. Eu olhava para o Paulo e acreditava que ele deveria ser a minha solução para tudo. Mas, depois de todas as conversas que tivemos e de tudo o que eu venho refletindo, percebo que a única coisa que eu realmente preciso encontrar é a minha própria força. Eu não posso esperar que o Paulo ou qualquer outra pessoa preencha um vazio que sou eu quem tenho que preencher. Essas palavras foram um reflexo claro de que Adriana estava começando a entender as lições que eu havia tentado passar. E, mais importante, ela estava começando a se ver como uma mulher capaz de construir sua própria felicidade, sem depender de ninguém. E, para mim, essa foi a maior vitória dela. Adriana, você está começando a compreender o mais importante. A sua vida e a sua felicidade não dependem do Paulo. O que ele pode fazer é te apoiar,
mas você precisa ser forte por si mesma. O relacionamento de vocês dois pode ser muito mais saudável quando ambos estão inteiros, quando ambos têm espaço para crescer individualmente, sem depender um do outro para se sentir completos. Ela sorriu com um olhar mais tranquilo, como se algo dentro dela tivesse finalmente sido resolvido. Eu sabia que a mudança de Adriana não seria instantânea, mas a base estava sendo construída, e o mais importante era que ela estava disposta a percorrer esse caminho. Ela sabia agora que a felicidade não vinha do outro, mas de dentro de si mesma. Quando Paulo e Adriana se sentaram para uma conversa mais profunda, eu percebi que pela primeira vez eles estavam começando a se entender verdadeiramente. Não mais baseados em expectativas ou manipulações, mas em um respeito mútuo que ainda estava sendo cultivado. Eles sabiam que, para que o amor deles fosse genuíno, precisavam aprender a se apoiar sem sobrecarregar um ao outro. Eu, Dona Matilde, estava observando tudo isso com um sorriso silencioso. Sabia que o caminho deles não seria fácil, mas sentia em meu coração que estavam no rumo certo. Paulo já havia feito o trabalho de se libertar, de ser quem ele realmente era. Agora, Adriana estava começando a fazer o mesmo. Ela estava começando a ser quem ela realmente precisava ser, e não o que os outros queriam que fosse. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Eu sabia que a jornada deles ainda não tinha terminado, mas algo dentro de mim dizia que tudo estava se encaminhando para o lugar certo. A transformação que eu via nos dois era real. Era uma mudança que exigiu tempo, paciência e, principalmente, o entendimento de que o amor verdadeiro só pode existir quando ambos os parceiros são autênticos, completos e respeitosos com seus próprios sentimentos. Eu sabia que minha missão, como mãe, estava chegando ao fim, mas o legado que eu deixava para eles era imenso. O maior ensinamento que eu poderia oferecer não era sobre o dinheiro ou sobre o que se conquista materialmente. O maior ensinamento era sobre respeito, amor próprio e a liberdade de ser quem realmente somos, sem máscaras, sem medos. E ao ver como Paulo e Adriana estavam mudando, eu sabia que o que eu havia ensinado estava finalmente se concretizando. O sol da manhã parecia brilhar de maneira diferente nos últimos dias. Era como se a luz que invadia minha casa fosse mais suave, mais quente. Eu sabia que não era o sol que havia mudado, mas sim a energia ao nosso redor. A paz que há muito tempo eu buscava estava se fazendo presente. Tudo ao meu redor parecia mais leve, mais fluido. E eu, Dona Matilde, sabia que os meus filhos, Paulo e Adriana, finalmente estavam começando a encontrar a verdadeira felicidade que sempre foi a minha maior missão para eles, a felicidade de ser quem realmente são. Nos dias que seguiram, as conversas entre Paulo e Adriana ficaram mais maduras, mais honestas. Eles começaram a compreender que a base para qualquer relacionamento saudável é o respeito, a liberdade e a capacidade de crescer individualmente. Eu sabia que o caminho deles ainda seria longo, mas os alicerces estavam prontos. Eles estavam agora prontos para viver a vida com mais equilíbrio, sem depender um do outro para se sentirem completos. Naquela manhã, enquanto eu tomava meu café, Paulo se aproximou de mim com uma expressão de serenidade, algo que não via antes. Ele parecia mais centrado, mais tranquilo, como se estivesse em paz consigo mesmo. Mãe, eu não tenho palavras para agradecer por tudo o que você fez por mim. Eu sei que a jornada ainda não acabou, mas hoje eu me vejo diferente. Eu sei que a minha felicidade não depende de ninguém e que o amor verdadeiro só existe quando a gente se respeita e se ama primeiro. Eu tenho aprendido tanto com você. Às vezes, parece que as palavras não são suficientes para mostrar o quanto você me ajudou a crescer. Eu olhei para ele com o coração tranquilo, mas cheio de orgulho. Eu sabia que Paulo estava começando a se ver como um homem que não precisaria mais se moldar às expectativas dos outros. Ele estava se libertando de algo que o prendia por tanto tempo. Ele estava agora pronto para ser quem ele realmente era, sem desculpas, sem medos. Paulo, o que você está aprendendo não é fácil, mas é o mais importante. Para ser verdadeiramente feliz, você precisa se respeitar.
Não é sobre agradar os outros, mas sobre viver de acordo com a sua própria verdade. Eu não poderia estar mais orgulhosa de você. Ele sorriu, mais sereno, e eu sabia que ele estava finalmente encontrando a sua própria paz. Ele não estava mais preso ao medo de desagradar os outros ou de perder a aprovação. Ele estava vivendo para si mesmo, e isso era o que eu sempre quis que ele entendesse. Adriana, por sua vez, também estava em um processo de mudança mais interno, mais pessoal. Ela havia começado a compreender o que significava ser independente emocionalmente, sem depender de Paulo para se sentir validada. Mas, como eu sabia muito bem, esse tipo de transformação exige tempo, e Adriana estava no meio disso. No entanto, havia algo novo em seu olhar, algo que não estava ali antes, uma luz de compreensão, de vontade de se conhecer melhor. Foi num fim de tarde, enquanto ela estava tomando chá comigo, que ela se abriu de uma forma que nunca havia feito antes. A conversa entre nós duas foi lenta, profunda, como um rio que vai encontrando o seu caminho. Ela, finalmente, começou a falar de suas inseguranças, dos medos que a haviam levado a depender tanto de Paulo. Dona Matilde, eu não sabia o quanto eu estava me anulando para tentar encontrar algo que eu achava que só o Paulo poderia me dar. Eu sempre procurei nele uma forma de preencher o vazio que eu mesma não conseguia entender. Mas agora vejo que, por muito tempo, eu esperava que ele fosse a minha solução, e eu estava errada. Eu a observei com atenção, sabendo que ela estava finalmente começando a se libertar do peso que carregava. Ela não estava mais tentando se justificar ou se defender. Ela estava apenas sendo honesta consigo mesma. Adriana, o primeiro passo para qualquer mudança é se dar conta do que precisamos transformar em nós mesmos. Você não precisa mais depender de ninguém para se sentir completa. A sua felicidade precisa vir de dentro. E o Paulo vai te apoiar nisso. Ele, mais do que ninguém, precisa ver que você está inteira, que você não precisa ser salva. Ela olhou para mim com mais clareza, e eu sabia que ela estava começando a ver a verdade das minhas palavras. A mudança não seria instantânea, mas era real. Ela estava se aproximando de algo que seria crucial para o relacionamento deles, a independência emocional. Eu entendo isso agora, Dona Matilde. Eu não posso mais buscar no Paulo a minha felicidade. Eu preciso ser mais forte por mim mesma e vou começar a fazer isso. Eu sorri com uma satisfação silenciosa. Eu sabia que, em algum lugar dentro dela, ela estava começando a entender o que significa ser inteira, sem esperar que o outro complete o que nos falta. Ela estava se tornando uma mulher mais forte e mais consciente de seu próprio valor. E isso, para mim, era o maior sinal de que ela estava no caminho certo. Com o tempo, a relação entre Paulo e Adriana foi se tornando mais equilibrada. Não era uma relação perfeita, mas era uma relação baseada em mais compreensão, mais respeito, mais espaço para o crescimento de ambos. Eles estavam começando a entender que o amor não é sobre se anular, mas sobre apoiar o outro a ser quem ele realmente é. Eu, Dona Matilde, sabia que minha missão como mãe nunca terminaria. Mas naquele momento, eu sabia que havia feito o meu melhor. Ensinei a Paulo a importância de se respeitar e de tomar suas próprias decisões, sem medo de desagradar. E ensinei a Adriana que a verdadeira força vem de dentro, que a felicidade não deve depender de outra pessoa. Eles estavam agora trilhando o próprio caminho, mas com a certeza de que tinham a base para construir algo verdadeiro. Eu, como mãe, não podia pedir mais do que isso. Naquela noite, quando me deitei para dormir, senti uma paz profunda. O que aconteceu com Paulo e Adriana não foi uma mudança rápida ou simples, mas era uma transformação real, algo que levaria anos para se consolidar. Mas, de alguma forma, naquele momento, senti que tudo estava no caminho certo. Agora, o mais importante era que eles estavam aprendendo a ser autênticos, a viver com dignidade e respeito, tanto para consigo mesmos quanto para com os outros. Isso era a base de tudo. Eu sabia que, com o tempo, eles viveriam as próprias lições que eu os ensinei. Mas por agora, estava em paz. Minha missão como mãe estava sendo cumprida, e meu coração estava leve, sabendo que eles estavam prontos para o que viesse pela frente. Se você gostou dessa história e quer nos ajudar a continuar criando mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal.
Isso nos ajuda muito e nos motiva a seguir criando mais histórias inspiradoras. Obrigada por acompanhar essa jornada conosco. A história pode ter chegado ao fim, mas a transformação de Paulo e Adriana, assim como as lições de Dona Matilde, continuam a viver em cada um de nós.